Olá, sejam todos muito bem-vindos. Preparem o seu café, encontrem uma posição confortável, porque hoje a nossa missão nesse mergulho profundo nas fontes é explorar uma fronteira bastante delicada. E por vezes até perigosa, eu diria. Exatamente, a linha exata onde o trauma real termina e a mentalidade de vítima começa. O objetivo aqui no nosso espaço é entender como a sociedade contemporânea pode estar transformando dores muito reais em verdadeiras armadilhas de identidade, e muitas vezes sem nem perceber. É um espaço seguro para ideias complexas e quem nos acompanha sabe o quanto valorizamos esse pensamento mais lento, mais calmo. Sem dúvida. Para nos guiar por essa análise hoje, a nossa base principal é o livro de 2025 de Scott Barry Kaufman. O título original é Rise Above, Overcome the Victim Mindset, Empower Yourself. Que nós podemos traduzir livremente como eleve-se, supere a mentalidade de vítima, empodere-se. Isso. E nós vamos cruzar essa obra central com uma série de estudos científicos e reflexões filosóficas. Psicologia, narcisismo, resiliência. É um material denso, mas olha, absolutamente fascinante. E para desvendar tudo isso, eu passo a palavra para a nossa especialista, que é o grande pilar de sabedoria aqui do Philosophy Hub, Café Filosófico. Muito obrigada pelas palavras. É, sem dúvida, um dos temas mais pertinentes do nosso tempo. E logo de início, eu gostaria de convidar quem valoriza o pensamento crítico e a filosofia aplicada à vida real a apoiar a nossa missão aqui no Café Filosófico. É só deixar uma curtida, compartilhar com quem possa se beneficiar dessa reflexão. Exato. E é importante estabelecer logo de cara que a ideia central de todos esses estudos não é de forma alguma invalidar o sofrimento genuíno. A dor é inegável. O que vamos examinar é o mecanismo que vem depois da dor. Como a mente humana processa esse impacto e as narrativas que nós construímos ao redor dele. Perfeito. Então vamos destrinchar o primeiro ponto que os nossos materiais levantam. Porque é algo, muito presente no dia a dia. Existe hoje uma tendência gigantesca na chamada psicologia pop. Ah, sim. A questão dos microtraumas. Isso. A autora Meg Harrow classifica isso como tiny traumas. E outra pesquisadora citada, Catherine Stauffer, explora o conceito de negligência emocional. O que salta aos olhos nos textos é a constatação de uma busca incessante, quase uma obsessão moderna, por justificar qualquer mal-estar com falhas parentais ou pequenos eventos do passado. É uma necessidade de encontrar uma causa raiz para tudo. Exato. É aquela narrativa super comum hoje em dia. A pessoa sente um tédio crônico no trabalho ou tem dificuldade de manter uma rotina e a conclusão automática é que isso acontece porque os pais não brincavam o suficiente na infância. Pois é. E essa busca por uma causa original para cada pequeno desconforto levanta uma questão clínica muito séria, que é a força da expectativa do dano. Expectativa do dano? Como as fontes explicam isso? Para ilustrar, as pesquisas trazem um paralelo muito didático com o efeito placebo e o seu oposto, que é o efeito nocebo. O efeito placebo é bem conhecido. Aquela ideia de que, se acreditarmos que um comprimido de farinha vai curar a dor de cabeça... o cérebro acaba produzindo alívio. Isso. Mas o nocebo é o lado sombrio dessa mecânica, certo? Exatamente. Na medicina, o efeito nocebo ocorre quando a simples expectativa de que algo vai fazer mal cria sintomas físicos reais de dano. Nossa! É quando alguém lê a bula de um remédio, vê uma lista de efeitos colaterais raros e, puramente pela sugestão e pela ansiedade, começa a sentir náuseas, tonturas. E trazendo isso para a psicologia pop atual, como se aplica? Bem, quando há um incentivo constante para que as pessoas acreditem rigidamente que o passado as quebrou, que pequenas negligências as danificaram de forma estrutural e irreparável, isso acaba moldando a arquitetura do cérebro. A mente passa a agir de acordo com essa expectativa de dano. É uma profecia autorrealizável. O indivíduo passa a rastrear no seu ambiente, nas suas relações e no seu próprio comportamento, apenas as evidências que confirmam a sua quebra. Entendi. Trazendo isso para a prática.
As fontes conectam essa expectativa de dano diretamente à fixação moderna em diagnósticos, não é? Nunca se falou tanto em termos como TDAH, transtorno borderline, esquema de abandono. Trauma de apego, sim. O material aponta que parece haver um movimento onde as pessoas não estão apenas buscando um tratamento, elas estão adotando essas siglas como se fossem sobrenomes. Como partes imutáveis da própria identidade. Isso. A abordagem de Scott Barry Kaufman sobre isso é de uma sabedoria imensa. Ele argumenta que esses termos diagnósticos devem ser segurados na mente de forma muito suave, muito gentil. Como assim, segurados de forma gentil? Eles existem para servir como bússolas. São ferramentas de autoconhecimento que ajudam a entender por que há uma reação exagerada em momentos de estresse ou por que certos padrões se repetem. O grande perigo, segundo os dados, surge quando essas categorias clínicas deixam de ser mapas e se tornam escudos inepenetráveis. É um momento em que a conversa se encerra com a frase "eu ajo assim porque eu tenho tal transtorno". Precisamente. O diagnóstico deixa de ser um ponto de partida para a evolução pessoal e se converte na justificativa perfeita para a estagnação. Ele se torna munição para o autojulgamento constante e, ao mesmo tempo, um passe livre para não assumir a responsabilidade por mudanças difíceis. Isso nos puxa para uma das analogias mais impactantes de todo o material analisado. Há uma ferramenta clínica mencionada nos estudos chamada escala de merecimento psicológico. Essa parte é brilhante. Sim. Para testar o nível de merecimento e de autoimportância de um indivíduo, uma das afirmações usadas na escala envolve o naufrágio do Titanic. A pessoa deve avaliar o quanto concorda com a seguinte frase: se a situação fosse do Titanic afundando, eu mereceria ser um dos primeiros a entrar nos botes salva-vidas. É a clássica ideia de um narcisismo direto, de alguém que se sente inerentemente superior aos outros passageiros. Mas o genial dessa pesquisa é a reviravolta que Kaufman propõe para essa métrica. E essa reviravolta revela o núcleo filosófico da nossa análise hoje. Kaufman sugere adicionar uma pequena justificativa ao final da frase do Titanic. Fica assim: eu mereceria ser um dos primeiros nos botes salva-vidas porque eu sofri mais do que os outros na vida. Nossa! É uma mudança de paradigma completa. Completamente. Saímos do narcisismo clássico e grandioso e entramos no território do que a psicologia clínica chama de narcisismo vulnerável, também conhecido como narcisismo neurótico. E qual é a grande diferença na engrenagem mental desse narcisismo vulnerável? O narcisista clássico se acha fantástico, brilhante e superior por natureza. Ele não precisa de justificativa. Já o narcisista vulnerável constrói a sua superioridade em cima da dor. Ele acredita profundamente que as injustiças passadas, os traumas e as tragédias que enfrentou geraram uma espécie de dívida. Uma dívida kármica ou social? Exato. É a crença inabalável de que o mundo tem a obrigação moral de lhe pagar essa dívida, concedendo privilégios e tratamento especial simplesmente pelo fato de ele ter sofrido. É a dor transformada em capital social. E os estudos apontam para o que chamam de paradoxo do merecimento. Lendo sobre isso nas nossas fontes, me pareceu uma armadilha absolutamente paralisante. O paradoxo é cruel porque cria um sistema de incentivos perverso na mente humana. Vamos pensar no quadro geral. Se alguém, ao assumir o status de vítima, passa a receber atenção constante da comunidade, privilégios sociais, empatia incondicional... E até isenção de responsabilidades ou críticas. Sim, tudo isso. O que acontece? O inconsciente dessa pessoa percebe rapidamente que curar-se significaria perder todo esse status especial. Curar-se viraria um péssimo negócio emocional. Exatamente. Cria-se um incentivo invisível, porém fortíssimo para nunca sarar. A dor se torna o trono de onde a pessoa reina sobre as suas relações. E a simples ideia de abandonar esse trono para ser uma pessoa comum, saudável e responsável pelos próprios atos torna-se aterrorizante. E essa dinâmica individual ganha contornos sociais muito complexos hoje em dia. Os pesquisadores citam o princípio do veículo do ego sombrio.
o Dark Ego Vehicle Principle. Sim, um conceito fundamental. E é importante para quem nos escuta que a gente olhe para isso de forma estritamente analítica e comportamental, sem tomar lados. Esse princípio explica como impulsos puramente narcisistas, agressivos e egoístas encontram o esconderijo perfeito em causas ideológicas e ativismos sociais ou políticos. É um fenômeno muito bem documentado. O que acontece é que o indivíduo adota uma causa não necessariamente pelo desejo genuíno de resolver um problema na sociedade. Mas por que então? Porque aquela causa funciona como um veículo que permite atacar os outros, expressar raiva, hostilidade e se sentir moralmente superior. Tudo isso sem carregar a culpa típica da agressão. Ah, claro, porque na própria cabeça a pessoa está apenas defendendo o lado certo. Isso mesmo. A ideologia torna-se uma roupagem virtuosa para impulsos sombrios. E os materiais vão além. Eles detalham a receita exata desse tipo de comportamento destrutivo, que frequentemente tangencia a chamada tríade sombria da personalidade. O que os estudos mostram é que a fusão explosiva acontece quando misturamos 3 elementos. Vamos a eles. Primeiro, o neuroticismo, que é aquela ansiedade e angústia constante. Segundo, a hostilidade, uma raiva latente e crônica contra o mundo. E terceiro, o sentimento de merecimento. E quando esses 3 ingredientes se encontram na mesma mente, chegamos ao que a psicologia chama de ruminação da raiva. Ruminação da raiva. Como isso funciona no dia a dia? É um dos estados cognitivos mais exaustivos que existem. É o ato de deitar a cabeça no travesseiro à noite e, em vez de relaxar, começar a repassar discussões mentalmente. Nossa, quem nunca? Mas num nível doentio. Num nível obsessivo. É focar em injustiças que ocorreram há meses ou anos, nutrindo ressentimentos, imaginando o que deveria ter sido dito e fantasiando com retaliações ou vinganças contra quem causou a dor. É viver em uma trincheira. Perfeito. O cérebro fica constantemente em modo de guerra, lutando contra inimigos do passado que já não estão presentes fisicamente, mas que dominam a paisagem mental. Esse processo drena completamente a energia que poderia ser usada para construir um futuro significativo. Trazendo isso para o ambiente digital contemporâneo, o autor Mark Manson usa o termo vulnerabilidade performativa. E outros estudiosos brincam, embora o assunto seja seríssimo, com o termo vulnerabilidade de TikTok. Esse conceito é assustadoramente atual. É aquele fenômeno em que vemos a exibição detalhada de dores, crises e traumas nas redes sociais. Mas não como um processo vulnerável de busca por empatia real ou conexão humana. O sofrimento é transformado em algoritmo. Exato. É a dor performada para ganhar status, angariar seguidores e demonstrar uma superioridade moral inquestionável sobre quem não sofreu tanto. A mensagem subliminar é: vejam o quão quebrado eu sou, logo vejam o quão sensível, profundo e superior eu sou. O que intriga os pesquisadores é observar como a própria estrutura das redes sociais recompensa essa performance com validação instantânea. No entanto, diante de tudo isso, surge uma pergunta crucial nos estudos. Qual seria? Será que todo sentimento de merecimento ou autoimportância é necessariamente ruim e patológico? Porque é preciso haver nuances. A total ausência de senso de merecimento também não parece saudável. É uma excelente questão, porque ao ler sobre os perigos do narcisismo nas fontes fica a dúvida. Mas e a ambição saudável? E a força motriz da criatividade? Exato. Não podemos jogar fora a autoestima junto com o narcisismo. É aqui que os textos trazem os estudos brilhantes da pesquisadora Emily Zittek. Ela demonstrou que, em certos contextos, um leve senso de merecimento, aquela convicção interna de que eu mereço ocupar espaço, minhas ideias têm valor e o mundo ganha ao meu ouvir, isso pode impulsionar soluções incrivelmente criativas. Sim, eles conduziram um experimento clássico sobre isso, não foi? O teste de múltiplos usos para um clipe de papel. As pessoas que tinham um senso de autoimportância mais saudável e afirmativo não apenas sugeriram usos mais rápidos para o clipe, mas foram capazes de pensar de forma muito mais inovadora.
elas não tinham medo de parecerem absurdas. Para diferenciar de forma clara esse merecimento saudável daquele merecimento tóxico focado na dor, a psicologia introduz um conceito fantástico. A sigla é SANO. Que vem do inglês Self-Attributed Need for Uniqueness. Necessidade autoatribuída de singularidade. Isso mesmo. Vamos analisar essa sigla mais de perto. Como o SANU funciona na prática? Funciona da seguinte maneira: querer ser único, desejar consumir arte diferente, ter pensamentos fora da caixa e expressar uma identidade cultural própria, tudo isso gera os benefícios da autoafirmação e da criatividade. Sem o peso da vítima. Sem o peso, o SANU permite que o indivíduo construa uma autoestima muito forte, baseada naquilo que ele cria e nas suas peculiaridades, sem a toxicidade de cobrar o mundo pelo seu sofrimento passado. Faz todo sentido. É a imensa diferença estrutural entre dizer eu mereço ser ouvido porque tenho uma visão única sobre este problema e dizer eu mereço ser ouvido porque a vida foi cruel comigo e vocês me devem isso. É a diferença entre oferecer algo ao mundo e apenas exigir do mundo. E como contraste perfeito a essa necessidade saudável de singularidade, os materiais trazem o conceito de anti-mattering, estudado a fundo pelo psicólogo Isaac Priltensky. Traduzindo livremente, seria a sensação de não importância. E olha, a leitura sobre isso é devastadora. O anti-mattering é, possivelmente, uma das dores psicológicas mais profundas que um ser humano pode suportar. É o sentimento esmagador de ser invisível. É a convicção sombria de que a própria existência simplesmente não importa para absolutamente ninguém. E que se a pessoa desaparecesse amanhã, o tecido da sociedade continuaria intacto e indiferente. Agora, se conectarmos isso ao quadro geral da nossa análise, imagine a reação em cadeia que ocorre quando essa sensação de não importância extrema se funde com aquele narcisismo de vítima que detalhamos antes. É a receita para uma bomba relógio psicológica. Sem dúvida. O indivíduo sente que não importa, que é um zero à esquerda para a sociedade. Mas, de forma simultânea e conflituosa, o narcisismo vulnerável sussurra que o mundo lhe deve tudo pelas dores que enfrentou. Essa fusão paradoxal frequentemente deságua em dois caminhos muito trágicos observados na clínica. Quais são eles? O primeiro é um isolamento extremo, uma depressão profunda onde a pessoa corta laços e se retira completamente do convívio social. E o segundo? O segundo caminho é a radicalização extremista. A pessoa acumula tanta hostilidade por se sentir invisível que passa a buscar ativamente e às vezes de forma violenta destruir a sociedade que não lhe deu o palco que ela acreditava merecer. É a vingança trágica do invisível. Forte isso. E neste ponto, a nossa análise entra em um terreno imensamente sensível, porque dissecar os mecanismos da mentalidade de vítima de forma clínica pode, à primeira vista, soar insensível para quem carrega feridas abertas. Precisamos ter muito cuidado aqui. O trauma real, físico ou emocional, ele existe e deixa cicatrizes. E as fontes lidam com isso trazendo uma narrativa que exige muita reverência. É fundamental abordar a verdadeira face do sofrimento extremo com o máximo de compaixão. O material de Scott Barry Kaufman narra a história do rabino Aaron Kushner. Ele viveu o que é, sem dúvida, o pesadelo supremo da condição humana. A perda do filho. Sim. Ele perdeu seu filho adolescente, Aaron, de apenas 14 anos, para progéria, que é aquela doença genética avassaladora que causa o envelhecimento rápido e precoce já na infância. Inimaginável. Após a morte do filho, Kushner dedicou-se a escrever e refletir sobre a dor, e ele próprio reconheceu que essa tragédia monumental alterou a sua essência. Ele se tornou um conselheiro muito mais profundo, um líder espiritual imensamente mais empático e capaz de compreender a dor alheia de uma maneira que antes lhe era inatingível. Ele cresceu em sabedoria e profundidade. Mas há uma constatação nessa história que quebra completamente qualquer tentativa de romantizar o sofrimento, não é? Quebra por completo. Kushner afirmou com clareza absoluta que, sem hesitar por uma fração de segundo, ele abriria a mão de todo esse crescimento espiritual, de toda essa sabedoria admirável, de toda a sua profundidade filosófica recém-adquirida, se isso significasse poder ter o seu menino de volta. É de arrepiar.
Essa é uma reflexão que atinge o cerne da verdadeira natureza do trauma. O trauma não é um presente cósmico embrulhado em sofrimento, enviado pelo universo para forçar o crescimento pessoal de alguém. O trauma dói, o trauma subtrai, o trauma é, em sua essência, uma tragédia. E os especialistas alertam vigorosamente contra a positividade tóxica que frequentemente contamina a nossa cultura. Aquela cultura do chamado tough love, do amor duro. Exato. Aquela atitude condescendente que basicamente manda as pessoas engolirem o choro, verem o lado bom das coisas e superarem a tragédia rapidamente. Como se demorar a curar fosse um sinal imperdoável de fraqueza de caráter. É imperativo validar a dor de forma integral. A provocação que as pesquisas nos trazem não é a de negar a existência ou o peso da dor, mas sim investigar rigorosamente como nós escolhemos nos relacionar com essa dor depois que o evento traumático já ocorreu. Então, o que tudo isso significa para a capacidade real de cura? Como podemos navegar por isso sem cair no abismo de nos sentirmos eternas vítimas credoras do universo e sem cair na frieza calculista de negar a própria dor? É o grande desafio. A pesquisadora Lisa Feldman Barrett sintetiza isso em um conceito que soa num primeiro momento como um balde de água fria, mas que no fundo carrega uma libertação extraordinária. A separação entre culpa e responsabilidade. Isso. A premissa dela é: pode não ser sua culpa o que aconteceu no passado, mas é sua responsabilidade lidar com isso no presente. A separação estrita entre a ideia de culpa e a ideia de responsabilidade parece ser a chave de ignição para qualquer recuperação. É uma distinção filosófica e psicológica de vital importância. O abuso sofrido não foi culpa da vítima. A negligência parental não foi culpa da criança. A tragédia aleatória que destruiu um plano de vida não foi culpa de quem a sofreu. De forma alguma. No entanto, o processo árduo de curar a si mesmo no tempo presente é de forma incontestável responsabilidade do indivíduo. Porque a lógica reversa é letal. Se a gente ficar esperando que quem nos quebrou venha consertar, né? Sim. Se alguém sentar e esperar que quem o quebrou venha milagrosamente consertá-lo, passará a vida inteira em estilhaços. Para romper esse ciclo de espera, a psicóloga Tasha Eurich propõe uma técnica muito pragmática baseada na linguagem interna. Consiste em substituir as perguntas que começam com porquê pelas que começam com o quê. Vamos esmiuçar essa técnica mental porque ela é muito aplicável para quem nos escuta. Quando os seres humanos enfrentam adversidades profundas, a tendência quase instintiva é perguntar por que isso aconteceu logo comigo. Por que eu sou tão azarado? Por que as pessoas que deveriam me proteger falharam tanto? E o problema clínico disso? O problema é que perguntar por que nos lança em uma espiral infinita de ruminação emocional e nos acorrenta aos fantasmas do passado. A técnica de Eurich sugere uma troca deliberada. Como ficaria? Em vez de por que, devemos perguntar o que eu posso fazer com isso agora? O que essa dor está me ensinando sobre os meus limites? O que está no meu controle imediato neste exato momento? O porquê imobiliza a pessoa na posição de alvo? O que a mobiliza para a posição de agente da própria vida? É uma mudança de postura absurda e dentro dessa imobilização do porquê, os materiais trazem uma nuance fascinante sobre a emoção da vergonha, fundamentada na teoria da informação. O exemplo do café é perfeito para ilustrar isso. Sim. Os textos explicam que, frequentemente, o sentimento de vergonha profunda não surge porque fizemos algo objetivamente terrível, mas pelo pavor absoluto e paralisante de que os outros achem que fizemos. É um medo do julgamento puro e simples. O exemplo dado nos textos é muito ilustrativo para o dia a dia. Imagine a situação de estar em um café e ir deixar uma gorjeta na caixinha do balcão, mas perceber que só há uma nota alta na carteira. Ao tentar colocar a mão na caixinha para pegar o troco por conta própria, a mente é inundada pelo pavor de que alguém no café olhe e presuma que há um roubo acontecendo. Mesmo sendo seu próprio dinheiro do troco. Mesmo assim. Esse pavor gera uma vergonha real e uma paralisação física, mesmo que a intenção seja honesta. É o medo puro do julgamento moldando o comportamento.
a pessoa trava. O que torna esse exemplo tão rico é como ele se traduz perfeitamente para a dinâmica da cura psicológica. O medo excessivo do julgamento alheio sobre os próprios traumas ou sobre a forma de lidar com eles é o que frequentemente mantém as pessoas enclausuradas. Elas têm vergonha de não estarem curadas ou vergonha de tentarem se curar e falharem. Exatamente. O antídoto para isso é conceituado pela psicóloga Susan David como agilidade emocional. Como funciona essa agilidade na prática? É a habilidade treinável de sair da própria cabeça. É conseguir parar de se observar obsessivamente de fora, temendo como o mundo vai classificar a sua dor, e voltar a entrar genuinamente no fluxo da vida real. Aceitar a imperfeição da coisa toda. Sim, envolve a coragem de abraçar a própria identidade não como a de uma vítima impecável e merecedora de aplausos, nem como a de um super-humano de resiliência inquebrável, mas simplesmente aceitar-se como alguém suficiente. E em um mundo obcecado por narrativas épicas, reconhecer que ser suficiente já é um feito extraordinário. Essa ideia de ser suficiente amarra as pontas de forma poderosa. Chegando ao final da nossa conversa de hoje, é possível fazer um sobrevoo por tudo que foi mapeado aqui. A jornada começou pelo reconhecimento da dor real e de como tendências modernas da psicologia pop podem, inadvertidamente, metamorfosear essa dor na armadilha do narcisismo vulnerável. A armadilha do status especial. Aquela armadilha sorrateira onde o sofrimento se solidifica em uma identidade intocável, transformando-se em uma dívida infinita que a pessoa passa a cobrar do mundo ao seu redor. E que impede a cura genuína. Depois, nós caminhamos pelas rotas de fuga saudáveis. A busca pela necessidade de singularidade criativa, o SANU, a importância vital de pertencer ao tecido social sem se posicionar como o centro eternamente ferido do universo, e a aceitação dolorosa, mas profundamente madura, de que o trauma não é um presente pedagógico do universo. Ele subtrai, não acrescenta por si só. E, por fim, a separação essencial entre não ter culpa pelas dores do passado e assumir a total responsabilidade pela reconstrução do futuro. O antídoto final para a mentalidade de vítima não é de forma alguma suprimir ou ignorar a dor. O antídoto é, sim, impedir que a dor se torne um trono de onde passamos a vida inteira julgando o mundo. É uma síntese impecável da complexidade desse material. Navegar por essas ideias exige disposição para confrontar verdades desconfortáveis sobre a natureza humana. E a clareza com que esses pesquisadores articulam os caminhos de saída é verdadeiramente notável. Gostaria de agradecer a todos que mergulharam nisso com a gente hoje e lembrar, mais uma vez, se esse tipo de conversa reflexiva agrega valor à sua jornada, deixe sua curtida e compartilhe o Café Filosófico. Ajuda muito a manter o espaço vivo. E, mantendo a dinâmica que rege as nossas sessões, nunca encerramos a análise com um ponto final definitivo. Nós sempre deixamos reticências. Qual é a provocação? O pensamento que ainda não foi dito, que podemos deixar ecoando para a nossa audiência após toda essa densidade. Há uma última reflexão muito sutil que permeia todo esse universo, mas que exige um olhar mais demorado, quase contemplativo. A questão é a seguinte: se o nosso sofrimento e os nossos traumas não nos dão o direito de exigir tratamento especial dos outros, se a nossa dor não nos confere um status de superioridade moral, nem nos autoriza a cobrar uma dívida perpétua do mundo, então, de onde vem o verdadeiro, inegável e inerente valor de uma vida humana? Excelente pergunta. Quando finalmente temos a coragem de desamarrar e tirar a armadura pesada de vítima, o que é que realmente sobra por baixo? O que nos faz valiosos quando a nossa dor não é mais o nosso cartão de visitas? É um questionamento existencial absoluto para continuar explorando por conta própria. Fica o convite para que esse pensamento os acompanhe nos próximos dias. Um grande abraço a quem nos acompanha nesta busca por clareza e continuem sempre questionando e mergulhando fundo nas ideias. Até a próxima!